Olá, hoje nós estamos terminando as contrarrazões aos embargos de declaração do INSS na revisão da vida toda. Eu vou trazer algumas considerações para vocês. Primeiro ponto, o INSS ele pede a suspensão nacional, novamente ele pede a suspensão nacional dos processos. Sobre isso, o que a gente argumenta? Esse pedido vai completamente contrário ao posicionamento do STJ e do Supremo Tribunal Federal, onde a decisão do plenário ela deve ser cumprida, imediatamente cumprida. Não precisava da publicação do acórdão e não precisa do trânsito em julgado. Nós já temos a publicação do acórdão. Então, mesmo não precisando, ela já deveria estar sendo cumprida, essa decisão. Segundo ponto, ele alega o risco de grave dano, que é o artigo 1026 do Código de Processo Civil. Risco de grave dano ao INSS? Risco de grave dano é o aposentado com idade avançada, doente, que aguarda há anos esse seu direito. Então, é o aposentado que tem um risco de grave dano nesse processo, e não o INSS. A gente não pode inverter os papéis aqui. O INSS não é o mocinho da história. Foi ele que aplicou uma injustiça no cálculo desses aposentados. Então, o risco de grave dano ocorre com essas pessoas com idade avançada, doentes, que precisam desses valores para se alimentar, para comprar remédio, para conseguir pagar a conta de luz. Outro ponto. O INSS alega problemas estruturais, mas ele diz que não tem um programa de cálculo. E a gente rebateu isso, problemas estruturais. O INSS hoje ele está absurdamente avançado tecnologicamente. A gente sabe disso, hoje você nem precisa mais se dirigir à agência. E ele, em épocas mais remotas, em que o avanço tecnológico era pequeno, ele conseguiu implantar a revisão do IRSM, que foi muito maior, revisões do teto, dos tetos, revisão, o RTN lá atrás, um número gigante de pessoas, revisão do artigo 29, que foi enorme. Revisão do melhor benefício. Então o INSS está pronto. Desde 2020, ele já aplica revisões da vida toda numa escala maior. E ele já tem um programa de cálculo, sim, que já é utilizado desde 2020. Chama EPCalc. Calcula rapidamente, de forma em segundos. E tem a opção ali no EPCalc, nós até juntamos isso em memoriais para o Supremo Tribunal Federal, mostrando que esse programa já existe. E o INSS omite esse programa. Vocês sabem que existe até uma portaria editada pelo INSS, eu acho que ela é de novembro de 2020, portaria número 21 de 2020, que trata da implementação das revisões da vida toda, e agora o INSS utiliza esse argumento? Não, ele foge da realidade. Bom, outro ponto. Quando o INSS pediu esse prazo para o Supremo, pediu a suspensão, o ministro Alexandre de Moraes, com muita parcimônia, deu o prazo de 10 dias, e o que o INSS fez? Não cumpriu. Ele pediu para apresentar um cronograma, nem isso ele fez. Bom, depois ele vai dizendo que existe uma ofensa à cláusula da reserva de plenário, que deveria anular o julgamento porque o STJ feriu a cláusula da reserva do plenário. Vamos lá. Isso já foi debatido no processo. Então o INSS não poderia, por meio de embargos de declaração, rediscutir o que já foi debatido, amplamente debatido no processo. Tanto que os ministros citam, o STJ já trouxe essa argumentação, e no julgamento no STF, tanto no plenário virtual como depois no plenário presencial, os ministros citam. O STJ não entrou na inconstitucionalidade do artigo 3º, não foi isso que foi trabalhado. E tem até, eles falam, ele cita o INSS que o ministro Lewandowski não se manifestou. Claro que ele se manifestou, ele segue o relator no processo, então ele foi de acordo, e os dois relatores nesse processo, tanto o ministro Marco Aurélio como depois o ministro Alexandre de Moraes, se manifestaram com relação a isso. E ele cita o tema 334, que é a aplicação do melhor benefício, já decidido pelo STF e também pelo STJ. Foi o que aconteceu na revisão da vida toda. Então o STJ apenas interpretou a norma, apenas então somente isso já foi consolidado, uma questão de hermenêutica. E eu trago aqui, abro aspas, posicionamento da ministra Rosa Weber. Tem muitos posicionamentos bons ali que demonstram
que aquilo que o INSS alega não reflete a realidade. Ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Marco Aurélio, mas eu trago aqui, a ministra Rosa Weber, ela fala o seguinte, abro aspas, interpretação de norma infraconstitucional à luz do caso concreto não se confunde com declaração de inconstitucionalidade. Então, INSS, esse argumento não pode prosperar, porque isso já foi julgado, é rediscussão de matéria que já ocorreu no plenário, embargo de declaração não serve para isso, e está muito claro que não houve essa alegação de inconstitucionalidade. Foi uma questão hermenêutica. Bom, ele pede modulação de efeitos. Modulação de efeitos, aqui a gente, como eu disse há pouco, a gente não está tratando de constitucionalidade de texto de lei, a gente não está tratando disso. Segundo ponto, um dos requisitos de modulação é a segurança jurídica. E aqui, para quem está sendo garantida a segurança jurídica? É para o aposentado, é para quem foi lesado pelo cálculo do INSS. Revisão da vida toda, um dos princípios dela é a segurança jurídica. Vocês já imaginaram modular efeitos? Isso vai completamente contrário à razão dessa ação existir. Outro ponto, o interesse social. O interesse social, a sociedade, ela quer que o aposentado receba o seu direito. O interesse social é que quem foi lesado por um cálculo que não trazia direito, não trazia o que realmente o legislador quis, que essa pessoa seja ressarcida por isso, que ela obtenha seu direito, que a gente quer justiça. Porque qualquer tipo de modulação tiraria completamente a credibilidade do INSS, até mesmo de decisões judiciais. Então a gente entende que não deve prosperar esse argumento. Pedir o INSS pode. E outra, modulação de efeitos tem uma palavra em inglês que chamam de overruling, que é o quê? Quando existe uma mudança jurisprudencial. Na revisão da vida toda não existe. É quando o Supremo entendia A, passou a entender B. Então, por uma questão de segurança jurídica, ele modula os efeitos. Aqui não. Aqui o que houve foi uma consolidação da sua jurisprudência, como bem trouxe o ministro Lewandowski, tema 334. Foi isso, aplicação do melhor benefício. Não houve uma mudança jurisprudencial, o tal do overruling. O INSS traz o divisor mínimo de 60%, que o Supremo Tribunal Federal foi omisso com relação ao divisor mínimo de 60%, mas o INSS se engana. Por que se engana? Porque o Supremo foi muito claro. Está no acórdão, está na ementa, que diz o seguinte: quando a regra de transição for mais desfavorável, deve-se aplicar a regra permanente do artigo 29, inciso 1º e 2º, a regra de transição do artigo 3º da 9876. Quando ela for mais desfavorável, se aplica o artigo 29 da 8213. E na regra permanente, não incide o mínimo divisor. Simples assim, não existe, não há porquê se alongar dentro disso, sendo que a regra permanente ela é clara. Se não, o STF estaria indo contra a sua própria jurisprudência, que é o tal do hibridismo, que é você pegar um pouquinho de uma lei que te interessa e jogar na outra. Isso não pode, não. Quando você deixa de usar aquela regra, você não pode tirar o caput dela e aplicar um inciso. Daí você passa a utilizar a permanente, isso é muito simples. E por final, ele fala da distrição ao pedido. Se engana novamente o INSS. Não é apenas para aposentadoria por tempo de contribuição, é para todos os benefícios em que o cálculo, a aplicação da regra de transição foi mais desfavorável que a regra permanente, dentro da Lei 9876. Isso está muito claro, isso está no acórdão. Esse foi o julgado, essa foi a razão de decidir do Supremo Tribunal Federal. Então a gente vê que esses embargos de declaração do INSS, eles são meramente protelatórios. Quem ganha com isso? Ganha o INSS, que muitos aposentados, pela demora dessa ação, estão falecendo, por isso ele economiza. É uma estratégia processual macabra. Acho que esse termo que um colega usou para mim num direct, mandou no Instagram, eu falei, eu concordo com o seu raciocínio. É isso mesmo. E quem perde é o aposentado, que espera em vida conseguir essa justiça. Porque realmente isso é o justo. O Supremo Tribunal Federal ele trouxe justiça
na legislação previdenciária, em questão social e constitucional. Então a gente espera que isso rapidamente seja cumprido. Tá bom? Volto com mais esclarecimentos para vocês, mas estamos muito confiantes. O INSS não poderia usar os embargos de declaração da forma que usou, que é para rediscutir matérias, para dizer que houve omissão onde não houve, mas a gente vai atacar tudo isso. Até a próxima.